Olá pessoal, neste vídeo iremos falar sobre o fluxo de caixa e de como ele pode ajudar a sua empresa. Se você é dono de um negócio e olha apenas para o dinheiro que entra das vendas ou dos contratos, você pode estar tendo uma visão errada sobre a situação da sua empresa. Um pico nas vendas ou a data de vencimento dos contratos cria uma impressão de que tem dinheiro sobrando, mas sem olhar os gastos que vêm pela frente, essa informação sobre a realidade financeira da sua empresa fica escondida. É preciso entender o que é o fluxo de caixa e como ele pode ajudar no controle e na organização do seu negócio. Mas o que é realmente o fluxo de caixa? Para uma empresa, o fluxo de caixa é o movimento de entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que você paga em seu negócio. Para um bom controle de fluxo de caixa, é necessário garantir registros detalhados de ganhos e gastos, com disciplinas e sem erros. Em uma vista diária, semanal ou semanal, ele já oferece instrumentos de verificação e análise para os seus negócios. Para tornar o processo mais eficiente, todas as receitas e despesas, por menores que sejam, precisam ser registradas. É comum que em pequenas empresas essa organização comece por planilhas, mas o mais recomendado é avançar rumo a ferramentas mais completas, como um sistema de gestão online. A partir deste levantamento, que é uma ação básica e indispensável de uma gestão financeira, é que vai ser possível contar com uma verdadeira base de dados. Com ela, o dono do negócio tem subsídios necessários para a tomada de decisões. Isso porque, ao realizar o fluxo de caixa, ele adquire uma visão mais precisa sobre o momento financeiro da sua empresa. Isso significa saber, por exemplo, que aquela semana que parecia ótima para o faturamento, na realidade, gerou receitas próximas das despesas. Vamos a um exemplo para você entender melhor como é fundamental ter um fluxo de caixa. Tente imaginar uma boa notícia. Em uma estratégia para atrair clientes, você decidiu realizar uma semana de descontos especiais. Como retorno, você vendeu 25% a mais do que previsto, atingindo um faturamento de R$ 6.000. Neste exemplo, temos a má notícia. Ao registrar as receitas e despesas do período, você identificou que a promoção fez os seus gastos crescerem. Somando todos os valores envolvidos, encontrou um custo total de R$ 7.000. E qual a conclusão desta promoção? O fluxo de caixa jogou um balde de água fria na sua comemoração. O que parecia um lucro importante escondia falhas na estratégia, que por pouco não deixaram o saldo negativo. Por este exemplo, fica claro que o fluxo de caixa muitas vezes pode abrir os olhos do dono do negócio e trazer notícias ruins, mas ele não é o vilão da história, pois ele nada mais é do que o instrumento que reflete os resultados de suas ações de gestões financeiras. Para que seja bem aproveitado e que cumpra os seus objetivos, o ideal é que você mantenha relatórios periódicos com o número dos registros no fluxo de caixa. Eles podem ser diários, semanais, quinzenais ou mensais, dependendo da necessidade da sua empresa em acompanhar a movimentação financeira. A partir da verificação do desempenho apurado, o gestor ele deve partir para a análise, questionando-se sobre como chegou àqueles números, tanto os negativos quanto os positivos. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que é o SEBRAE, entidade que acompanha de perto o desempenho das médias e pequenas empresas, também indica o uso da manutenção do fluxo do caixa. Este instrumento traz diversas vantagens, pois com ele o dono da empresa consegue prever, planejar e controlar as entradas e saídas no período determinado, avaliar se o recebimento por venda será suficiente para cobrir gastos assumidos e previstos, antecipar decisões quanto à falta ou à sobra de dinheiro, descobrir se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira, ter subsídio para ajustar o preço de venda para cima ou para baixo, verificar a possibilidade de realizar promoções ou liquidações e confirmar se os resultados financeiros próprios serão suficientes para tocar o negócio ou se há necessidade de buscar dinheiro extra. E essas são algumas vantagens de você possuir o fluxo de caixa. São muitas vantagens, não é mesmo? Então, para você entender melhor como o fluxo de caixa funciona, veja alguns modelos a seguir. Temos o fluxo de caixa projetado. Até aqui, destacamos a importância de registrar receitas e despesas
para melhorar a compreensão da realidade financeira de uma empresa, mas a forma como as informações originadas nesse levantamento são aproveitadas é um passo igualmente fundamental, sendo esse o produto do chamado fluxo de caixa projetado. Como o nome indica, trata-se de uma projeção. Isso quer dizer que a partir dos lançamentos realizados, o gestor ele pode não apenas conhecer suas entradas e saídas, mas planejar ações futuras do negócio com base nos resultados. De forma resumida, é possível mencionar 3 funções do fluxo de caixa projetado. A primeira dela é a organização, que projeta a realização de pagamentos e recebimentos. A segunda é a correção, que irá projetar ajuste para estancar perdas e sair do vermelho. A terceira é a afirmação, que irá projetar investimentos no crescimento e na expansão do seu negócio. Como é possível perceber, estamos falando de uma análise do presente para uma construção de uma visão futura. Se há um descompasso entre o prazo para pagar fornecedores e receber dos clientes, e se a empresa gasta mais do que recebe, ou se há um capital imobilizado, por exemplo, o fluxo de caixa irá revelar. E a partir daí, um gestor atento poderá definir as suas estratégias. Um dos principais instrumentos analíticos da ferramenta são os gráficos. Por meio deles, é possível visualizar a curva de desempenho, comparando receitas e despesas em um determinado período e identificando tendências. O mesmo pode ser feito de forma individual. Se a ideia é reduzir custos, um gráfico comparativo pode indicar claramente quais despesas têm crescido acima da média e, por essa razão, demandam prioridade nos ajustes. Em complemento ao fluxo de caixa, é válido realizar o planejamento financeiro de acordo com o cenário externo, considerando os seus resultados previstos diante de estimativas econômicas e políticas. Por exemplo, no fluxo de caixa livre, continuamos falando de projeção. O fluxo de caixa livre, ou final, ele mede a capacidade de geração de capital em curto, médio e longo prazos, indicando o saldo existente na comparação com o chamado fluxo de caixa operacional, ou seja, após descontados os pagamentos do serviço, da dívida ou de recebimento dos novos empréstimos. Na prática, o gestor ele trabalha com 2 relatórios. O primeiro, ele projeta os resultados pelo período de 60 a 90 dias, enquanto o segundo trabalha com um prazo de 2 a 5 anos. Com gráficos em linha, é possível acompanhar como o negócio se comporta e se o desempenho confirma ou reverte a expectativa. Se da análise resultar um balanço positivo, a estratégia pode considerar ações para aplicar o capital ocioso. Já em caso de diagnóstico oposto, é preciso planejar como tirar o negócio do vermelho. O que o futuro reserva para a sua empresa, como pagar dívidas, abrir uma nova unidade, pedir empréstimo, ampliar o estoque ou fechar as portas, a resposta pode estar no seu fluxo de caixa livre. E não devemos esquecer da sua atuação e rigor no seu controle do fluxo de caixa. Como dissemos até aqui, o fluxo de caixa cumpre um importante papel na saúde financeira do seu negócio, mas precisamos destacar também que ele só terá sua função plenamente executada se você tomar alguns cuidados. E um deles é o seu controle rigoroso sobre as entradas e as saídas. Não ignore o que os relatórios indicam. Confie nos números e use essas informações com inteligência. Outro cuidado importante é a atualização periódica do fluxo de caixa, pois assim são apresentados resultados da forma mais precisa possível. Dados de qualquer tipo, se desatualizados, podem levar a interpretações erradas sobre as suas finanças. Da mesma forma, você deve se concentrar em bons mecanismos para a coleta de dados. Também é interessante ressaltar que sozinho o fluxo de caixa não fornece respostas conclusivas. Destaco que ele é apenas um instrumento que ajuda a sua empresa a definir o planejamento com dados mais precisos. E qual a importância do fluxo de caixa? Sabemos da importância de uma boa gestão financeira e por isso busquei explicar o conceito do fluxo de caixa da forma mais simples possível para ajudar você no seu dia a dia dentro do seu negócio. O meu objetivo aqui é facilitar a sua administração e mostrar que cuidar dos números é menos complicado do que se imagina. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o fluxo de caixa e como ele pode ajudar na sua empresa. Espero que você tenha compreendido o assunto e até o próximo vídeo.